Estamos de volta aqui conversando com a gente a doutora Ieda Duarte, professora doutora do Departamento de Enfermagem da Faculdade de Saúde Pública da USP e coordenadora do estudo SAB, Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento. Doutora Ieda, continuando então a nossa conversa, em termos de... Poderíamos citar alguns desses pontos principais de problemática levantada hoje no envelhecimento? Assim, vamos entender como é o envelhecimento, talvez fique mais fácil. Então, assim, nosso envelhecimento ele ainda é predominantemente feminino. Temos mais mulheres do que homens. E quando nós olhamos isso que nós acabamos de comentar, dos idosos que residem sozinhos, a proporção de mulheres idosas residindo sozinhas é muito maior do que a de homens idosos residindo sozinhos. Essa é uma característica do envelhecimento da nossa população. De um lado, a feminização, mas do outro lado também essa questão de como é que acontece isso no transcorrer do tempo. Os nossos idosos são saudáveis ou são doentes? Essa é uma coisa que sempre circula. Na maioria a gente precisa entender o que a gente vai considerar como saudável. Se saudável for não ter doenças, eu seria obrigada a dizer que a maior parte da nossa população é doente, o que não é verdade. A maioria dos nossos idosos possui pelo menos uma doença crônica. Agora, eu tenho mais de 60% deles que possuem duas ou mais doenças crônicas simultâneas. O que eu estou querendo dizer? Ele é hipertenso, diabético, ele é hipertenso e tem osteoartrose, e tem um problema cardíaco. Então, ele tem duas ou mais condições ou doenças crônicas simultâneas que, para que ele fique... que ele possa manter uma participação social ativa, essas doenças precisam ser controladas. Né? O que a própria Organização Mundial de Saúde estabeleceu como norte foi, não são as doenças as questões mais significativas, embora elas tenham uma importância bastante forte, o que mais pesa na questão do envelhecimento é se essas doenças ou agravos que ele tem o levam a uma condição de limitação funcional. Então, ele vai ficar mais ou menos incapaz. Então, o grande eixo norteador das políticas públicas em torno do mundo e aqui no Brasil também é garantir ou tentar garantir que as pessoas idosas permaneçam o maior tempo possível livre das limitações funcionais ou controlando essas limitações funcionais. É claro que eu posso ter alguma limitação, que eu tenho uma limitação visual que é compensada por um óculos, eu tenho uma limitação auditiva que é compensada por um aparelho, eu tenho uma limitação motora que é compensada por uma bengala, um andador, ou um novo treino de mobilidade, etc. Então, estas questões, elas passaram a ser o grande eixo norteador de todas as políticas voltadas para as pessoas idosas. Nós temos idosos com limitações funcionais? Sim, nós temos, mas a maioria, em torno de 75% da população idosa, é independente funcionalmente. Então, ele não precisa da ajuda de outras pessoas para fazer as suas atividades cotidianas. A nossa preocupação ou tem que ser justamente com aqueles 25%, 23%, 25% que têm limitações funcionais, que vão precisar de ajuda em menor ou maior grau. E se ele precisa de ajuda em maior grau, se ele tem essa ajuda, porque eu posso não ter disponíveis pessoas do contexto familiar que possam auxiliá-lo. E quando isso não acontecer, eu preciso de programas como o PAI, por exemplo, que vai contribuir para que essas pessoas se mantenham nas melhores condições possíveis, apesar da sua limitação. Agora, com o advento da pandemia, isso acabou se complicando um pouco mais, né? Porque o idoso não está saindo de casa, ele parou de fazer exercício, ele está se alimentando de uma maneira menos saudável. Assim, não dá para a gente dizer que ele está se alimentando de uma maneira menos saudável, depende um pouco se ele está conseguindo ter ou não acesso aos alimentos, né? Normalmente, se ele consegue ter acesso aos alimentos, não é a pandemia que vai modificar o seu hábito alimentar, a questão é se ele consegue acessar esses alimentos, e aí é toda essa questão da logística, de garantir que ele receba
se ele não está saindo para comprar, que ele receba isso em casa, que alguém leve para ele. Então, a preocupação maior, sim, é com os idosos que residem sozinhos ou quando residem só idosos na casa, porque daí alguém vai ter que sair. Uhum. Ou alguém terá que trazer o que ele precisa, alimento, medicamento, etc., para continuar a ter uma melhor condição, manter sua condição de saúde e não piorar sua condição de saúde neste momento. Então, vamos entender que, assim, todas as medidas restritivas, né, de distanciamento, de isolamento, etc., elas são medidas de proteção. O Uhum. que se quer é que as pessoas fiquem protegidas para não adoecer e, mais grave que isso, não virem a desenvolver quadros graves ou morrer por causa do coronavírus. Dentro da população, dos mais de 150 mil óbitos que nós já tivemos registrados no Brasil, infelizmente, Uhum. 70% deste grupo são pessoas idosas. Por isso se fala tanto da necessidade das pessoas idosas se cuidarem e não tentarem não sair, tentarem se proteger, se tiverem que sair, redobrarem os seus cuidados, porque o risco de que elas têm de adoecer e de evoluir por um prognóstico pior é muito grande. Né? Uhum. Aí, neste sentido, é que você precisa do apoio de outras pessoas. Aqui em São Paulo, nós temos, infelizmente, um percentual de pessoas que referem não ter ajuda de ninguém. Uhum. Isso é muito triste, né? São as pessoas que falam que não recebem ajuda de ninguém. Eu não tenho ninguém com quem eu possa contar, Contar. não é isso? Uhum. Esse é o problema. Então, assim, na hora que você pergunta para ele, o senhor tem ajuda quando precisa? Ele responde para você, não, eu não tenho ninguém. Né? Uhum. Então, este grupo é o grupo que nós precisamos estar muito atentos, cada vez mais atentos a ele, porque é quem precisa de mais ajuda. Tá. Para isso, existem programas como o PAI. Ieda, você que tem acompanhado por tantos anos, né, esse estudo, você conseguiria passar para a gente qual que é a sua expectativa, qual que é o seu olhar do envelhecimento nos próximos, sei lá, 10, 20 anos no Brasil? Assim, o que nós temos visto, pelo menos o que o SAB tem mostrado para a gente, assim, a, o nível de doenças, embora mais prevalentes, né, na população idosa, isso pode ser, como eu disse anteriormente, uma questão de informação. Então, ele tem mais acesso à informação, mais acesso ao diagnóstico, e por isso ele descobre mais precocemente que ele tem uma doença crônica, por exemplo. Uhum. A questão de ter doenças crônicas não é o problema é não controlar as doenças crônicas. Ter uma doença crônica, qualquer pessoa, em qualquer idade, pode ter. O que ele precisa é controlar essa doença crônica para que ele não venha a ter sequelas negativas relacionadas a essas doenças. O que nos preocupa, isso já foi uma das premissas do estudo SAB desde o seu começo, é que por um período de 20 ou 30 anos, isto lá do começo do SAB, então estamos exatamente neste período, né? E Aham. ainda temos um grau de alguns anos pela frente, as populações, conforme fossem envelhecendo, elas envelheceriam com mais incapacidades. Isso nós temos observado. Então, por exemplo, nós pudemos verificar na última coleta de dados, toda vez que nós vamos a campo, nós introduzimos uma nova amostra de 60 a 64 anos, porque passados 5 anos eu não tenho mais ninguém dessa faixa etária. Ok. Tá? Então, quando eu comparo as pessoas que tinham 60 a 64 anos em 2000, em 2006, em 2010, em 2015, o que eu posso observar é que, conforme os anos foram passando, a mesma faixa etária foi desenvolvendo mais incapacidades mais precocemente. E isso é preocupante, porque Uhum. eu desenvolvo incapacidade aos 60 anos, sendo que hoje é esperado que essa pessoa tenha uma expectativa de vida até 74, 75, 80, 90, 100 anos, depende da pessoa. Então, Uhum. quer dizer que ela viverá com essas incapacidades que poderão progredir por muito tempo. Então, a grande preocupação
preocupação é trabalhar com as pessoas para que elas minimizem as suas incapacidades, trabalhem com essas questões para que elas possam dar conta de gerenciar a própria vida pelo maior tempo possível, se adaptando a essas transformações quando possível, para que ela não venha a necessitar de ajuda. Porque o que acontece? Eu estou tendo uma população cada vez mais envelhecida, estou tendo cada vez menos uma população mais jovem. A pergunta é quem cuida dos velhos Dos amanhã, mais velhos, que precisarem claro. ser cuidados. Não é uma questão só de não ter família, é uma questão de não ter população jovem para isso. Então, eu preciso criar mecanismos, serviços e uma própria sociedade mais acolhedora para justamente ter uma população idosa que possa circular nela adequadamente. Então, é a questão da mobilidade urbana, da acessibilidade. Então, eu preciso ter faróis. Esse foi um trabalho que a gente desenvolveu também, faróis que permitam que o idoso atravesse uma avenida sem ter que ir correndo com o risco de cair no meio da avenida, por exemplo. Ele tem que acessar os serviços e ter essa questão das rampas, da minimização de degraus, de corrimãos, etc., que o auxiliem, quando ele precisar, a acessar os serviços que ele precisa e permitam que ele possa ter uma circulação normal pela cidade. São essas, assim, eu preciso tornar as cidades que é também uma política proposta, inclusive, pelo Dr. Kalash, quando ele estava na Organização Mundial de Saúde, eu preciso tornar as cidades mais amigáveis às pessoas idosas, não é isso? Dado que eu já tenho e vou ter cada vez mais idosos na população. Então, eu tenho que, as políticas públicas, a sociedade, ela precisa ter este olhar de que a velhice não está escondida, ela está escancarada na nossa cara e conviveremos cada vez mais com ela. E isso tem que ser uma convivência harmoniosa, né? E eu tenho que ajudá-la a conseguir manter a sua participação social ativa pelo maior tempo possível. Então, essa é uma construção conjunta. E que a gente consiga mesmo, né, nesse processo, fazer essa construção e tornar São Paulo e as grandes cidades, as pequenas cidades, realmente mais amigas das pessoas idosas, né? Ieda, quero super agradecer, viu, a sua presença, que o Estudo SABE continue e que a gente possa conversar daqui 20 anos para a gente ter um novo panorama mais saudável, né? E para isso a gente espera que algumas coisas como a votação que está correndo na Assembleia, né, olhe para isso, porque se tirarem as verbas das pesquisas, nem SABE, nem outras pesquisas de grande peso poderão continuar. Então, este olhar a gente pede que as pessoas tenham muito carinho para olhar para isso. Com certeza. Muito obrigada, viu? E obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. E se quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse sãopaulo.sp.leg.br/TV Câmara São Paulo. Assista, fique sabendo. Obrigada.